Graças a Deus. Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu queria trazer um texto da palavra do Senhor, aproveitando que os nossos irmãos estão de pé, né? Em pé, vamos ler o Salmo de número 46. Foi lido aqui nessa noite o Salmo 86, né? Eu quero ler aqui o Salmo de número 46 para a nossa meditação. Nós estamos no culto da vitória, nosso culto da vitória, e nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Quantos encontraram, digam amém. Graças a Deus. Eu pedi para o Diogo estar gravando ali, porque, para quem não sabe, irmão, a gente tem uma programação do rádio. Há mais de 8 anos eu estou ali anunciando a palavra de Deus, na programação do rádio. E os irmãos que escutam sempre esperam a programação para ouvir a palavra do Senhor. Aí então, nós criamos um canal no YouTube para estar evangelizando esses irmãos de mais longe acesso, né? Escuta, porque no rádio não se grava. Escutou, já passou, e a pessoa esquece. E ali a gente grava as mensagens, e para não encher o telefone, que o meu só está na misericórdia, eu pedi para o Diogo gravar, que ontem eu estava ministrando, aí na hora que eu fui produzir o vídeo, não tinha áudio, não saiu áudio, porque não estava ligado este indivíduo bem aqui, essa bênção bem aqui. Então eu pedi para ele gravar e me ajudar aí, para mim estar ajudando a fortalecer ali esse grupo, né, que são vários apresentadores, né? Mas poucos têm a coragem de dar as caras, porque quando a gente sai para fazer missão, a gente não escuta só aplausos, né? Jesus não escutou só elogios, né? Só aplausos, teve as críticas. E assim a gente vai debatendo, e ali Jesus vai dando vitória para todos nós. O versículo base, ou verso melhor, o verso 10 e o verso 11. Mas nós vamos abordar todo o Salmo 46. Aproveitando que a gente está em pé, diz a palavra de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Toma o seu assento, glorificando ao Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Quantos têm essa esperança nessa noite, aleluia? Eu trouxe aqui o Salmo de número 46, que vai demonstrar a confiança na dependência do Senhor. Todos nós sabemos que já foi falado aqui nessa tribuna, maior é o que está conosco que aquele que está no mundo. Já foi falado sobre oração também aqui nesta tribuna, aleluia. E Deus responde às nossas orações. Quem crê assim, não é verdade? Nós sabemos que Deus não está com o braço encolhido para que não possa abençoar, e muito menos com seus ouvidos tapados, aleluia. Eu queria dar um tema nessa mensagem, e o tema da mensagem que eu queria ratificar neste Salmo de número 46, para nós entrarmos no texto, é a vitória através da oração. A vitória através da oração. Por isso que eu li o capítulo, o Salmo de número 46, o versículo 10, o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. É um salmo que vai mostrar a confiança de um homem, que ele não é citado aqui neste salmo, aleluia. Eu já queria convidar você a abrir a sua Bíblia também, ali em Isaías, aleluia. Isaías, o capítulo é
Isaías capítulo 37, você vai entender. Eu quero contextualizar essa história, aleluia. Eu estou falando de um rei fiel chamado Ezequias. Os filhos de Corá vai escrever este salmo, aleluia. Não é um salmo davídico, não. Aqui cada salmo tem seu autor, aleluia. E os filhos de Corá aqui vai estar escrevendo este salmo após o livramento que Deus deu ao seu povo, aleluia, no reinado do rei Ezequias, aleluia. Através da sua oração, aleluia, Deus respondeu e deu livramento para o seu povo. Mantenha a sua Bíblia aberta para você entender um pouquinho dessa história, aleluia. Por isso se escreveu este salmo de número 46, aleluia. Conta-se a história que, aqui eu trouxe uma versão mais atualizada, a versão na linguagem de hoje, no capítulo 37 de Isaías, que Ezequias, ele é afrontado, aleluia, pelo rei Senaqueribe, aleluia. Ezequias é afrontado, e não só Ezequias, mas como todo o povo, e não só o povo, mas também como Deus. Ele vai estar zombando ali do povo de Deus, zombando do rei Ezequias e zombando do próprio Senhor, aleluia. E Ezequias recebe uma notícia que Senaqueribe, ele ia invadir ali o seu povo, aleluia. Então Ezequias, ele prepara uma tropa, ele reúne todos os seus ali soldados, os de frente, e reúne contra o seu plano, aleluia. E vamos fortificar o muro, vamos dar armas e escudo suficiente para os nossos soldados, aleluia. E vamos também extrair toda a água, aleluia, para que o povo de Senaqueribe, o exército de Senaqueribe, que era muitos, ficasse com sede e isse embora. Ele queria ali deixar Senaqueribe com sede, com seu exército, para que eles não tivessem água e fossem embora, matando no cansaço, aleluia. Mas o inimigo é astuto, aleluia. O inimigo, ele não desiste, até enquanto você não está no chão, aleluia. Ele não desiste, mas tem um povo que tem um Deus todo-poderoso. É nesta soberania que eu quero falar desse Deus nessa noite. O nosso Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder nas suas mãos. Senaqueribe não está afrontando só o rei Ezequias, aleluia. Ele está afrontando o Deus de Israel, aleluia. Quando está afrontando só o rei e o povo é uma coisa, mas ele passou a zombar ali do Deus de Israel. Diz a história que ali, depois que os seus soldados do rei Ezequias concordaram com o seu plano, aleluia, e ali eles ficaram dentro ali da cidade, aleluia, e ali eles estavam preparados para a invasão do reinado e do povo que estava ali com Senaqueribe, aleluia. Senaqueribe tinha muitos soldados, todos nós conhecemos que era um rei muito mau. Quando ele derrotava ali uma nação, ele cortava os seus polegares, aleluia, e cortava o dedão do pé, para que as pessoas não pudessem ter mais contato com a espada, para ter dificuldade na batalha. Ele não só envergonhava, mas como também enfraquecia o adversário. As pessoas não tinham dedão, elas não conseguiam correr, não tinha equilíbrio para estar em pé. Então ele enfraquecia o exército, mas ele estava ali no lugar certo para afrontar o povo certo, aleluia, que é o povo de Deus, aleluia. Então ali Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias.
Ezequias estava dentro da cidade, aleluia. A cidade já estava fortificada, aleluia. A cidade já estava fortificada, muito bem armada. Só que os homens de Senaqueribe eram muitos, aleluia. E ali amedrontava um pouco o rei Ezequias. O que ele tinha lá dentro não era compatível com o exército do inimigo, mas o que estava com ele era maior, aleluia. O que estava com o povo de Deus e o que está com o povo de Deus sempre foi maior, que é o grandão da Galileia, aleluia. O Senhor, quando ele está na batalha, ele nos garante a vitória, aleluia. E ali a história vai dizer que Isaías recebe a mensagem do rei, aleluia, e mandou a resposta. O Senhor, Deus diz que não deve deixar que os assírios assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo, aleluia. Depois o rei Senaqueribe, ele vai estar mandando os oficiais para estar desanimando o povo. Ele viu que a cidade estava fortificada, eles eram muito, mas a cidade estava muito bem armada e muito bem fortificada, aleluia. Foi erguido e edificado os muros daquela cidade, e ele viu que ele ia ter um pouco de problema. Ele começa a desanimar o povo, aleluia. É assim que o inimigo usa de estratégia. Muitas das vezes você está bem na igreja, aleluia, mas ele começa a te desanimar, aleluia, com comentários que você muitas das vezes nunca ouviu, aleluia, e vai massagear o teu ego, e você vai falar: não, o irmão estava errado, aleluia, o pastor estava errado, o irmão falou besteira, o irmão não sabe o que está falando, nunca aconteceu na minha vida. E você vai se levar por essas falsas doutrinas, essas palavras que tentam distorcer a palavra do Senhor. Senaqueribe, ele usa de astúcia, aleluia, e vai tentar enfraquecer o povo. Esse Deus não vai salvar vocês. Olha, Ezequias está mentindo. Esse Deus nunca vai entrar com providência com vocês. E se ele entrar na batalha, vocês sabem que a nossa família, a minha geração ganhou vários reinos, tomou várias nações, e nunca nós fomos derrotados em batalha. E esse Deus de vocês não vai ajudar vocês. Ou seja, ele estava afrontando o Deus de Israel, aleluia. Ele estava afrontando o Deus de Israel, aleluia. Aí Isaías manda um recado para o rei Ezequias. Então o rei Ezequias vai fazer uma oração, aleluia. O rei Ezequias, ele vai fazer uma oração, aleluia. E essa oração que ele vai fazer, ele vai pedir para que o Senhor os livrasse, aleluia. Ele vai pedir para que o Senhor o livrasse, aleluia, das mãos do rei Senaqueribe, aleluia. O Senhor, ó Senhor, Todo-Poderoso Deus de Israel, que está sentado no teu trono, que fica acima dos querubins, só tu é Deus. E conforme adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos vieram e mataram a espada, aleluia, porque a afronta não era mais com o povo de Deus, a afronta de Senaqueribe era com o próprio Deus. Todo mundo conhece a história. Lá no finalzinho do capítulo 37 de Isaías, a Bíblia diz que esse anjo, ele tocou apenas na terra e derrotou 185.000 soldados que estavam ali com Senaqueribe no acampamento, aleluia. O povo não precisou desembanhar a espada, não precisou usar o escudo, aleluia, não. O povo apenas precisou da oração, aleluia. Não é com as nossas forças, irmão. O que é que o Senhor quer falar nessa noite? Não é com as tuas forças, não, é com a tua oração, aleluia. Tu vai vencer essa batalha, não é com tua sabedoria, não, é com a tua oração. Não é com o teu intelecto, não, é com a tua oração, aleluia. A nossa oração é respondida por Deus. Quando nós oramos, aleluia, Deus responde a minha e a sua oração, aleluia. Deus garante a vitória para o seu povo, aleluia.
aleluia, ele não só garante a vitória para o seu povo, como também enriquece mais ainda Ezequias, o rei daquela época, porque era um rei temente a Deus, aleluia. Ele enriquece e dá muitas riquezas ali para o rei Ezequias, e o povo ficou feliz mais uma vez, porque quem estava liderando era um homem fiel a Deus. Quando tem pessoas na direção de Deus, guiando um povo de Deus, o povo, ele se alegra, aleluia. Mas quando o ímpio, pessoas corrompidas, está guiando o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que o povo, ele vai gemer, o povo vai sofrer, aleluia. Mas tem hora que Deus usa essas pessoas para trazer o juízo, irmão Francisco, para que o povo se acorde, para que o povo se desperte, que saia as escamas dos seus olhos e enxergue o que Deus quer falar. Essas coisas que estão acontecendo no mundo afora, que Jesus já tinha pronunciado que ia acontecer, rumores de guerra, guerra e rumores de guerra, nação contra nação, isso iria acontecer, aleluia, e está acontecendo, aconteceu naquele tempo, e está acontecendo no nosso tempo. A gente liga a televisão, a minha vizinha vai em casa tomar café muitas das vezes, e ela vai ali, irmão Francisco, e vai contar a dificuldade do mundo. O mundo está acabando, nós estamos perdidos, aleluia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que nós não estamos perdidos, nós estamos sendo salvos, aleluia, pelo nosso Deus. Nós estamos sendo salvos pelo nosso Deus, aleluia. É muito importante ver a informação, aleluia. Muitas pessoas que se deixam ser afrontada e abatida pelo inimigo, Deus não quer isso, aleluia. Nós devemos se levantar, mas se levantar de joelho, em oração, e buscar a sua presença. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Você não vai usar as suas forças, não. Falaram mal de você, não te preocupa. Ora a Deus, aleluia. Tentaram te destruir, te jogar no chão, não te preocupa. Ora a Deus, aleluia. O teu vizinho não gosta de ti porque tu é crente, não te preocupa. Ora a Deus, aleluia. Eu conheço uma pessoa que ela se mudou para outra cidade, irmão Francisco, e ali tinha uma pessoa que não era ainda, que não tinha aceitado a Jesus. Então essa pessoa, todo domingo, ela estava ali com o som alto e na bebedeira. Todo domingo tinha aquilo. E aquele cara que era crente, aleluia, ele estava incomodado com aquilo. Aí eu pergunto, dia de domingo, o que uma pessoa faz dentro da sua casa sendo cristão? Né? Ela devia estar na igreja, aleluia, buscando a presença de Deus. E aquilo incomodava. E ele pensou, quando sair o meu salário, eu vou começar a construir os muros bem alto aqui, para não ouvir mais essa zoada. É quase impossível, aleluia. Mas Deus tinha falado com ele, apenas ore, aleluia. E ali Deus entrou com providência e começou a salvação dentro daquela casa, aleluia. Começou a salvação, porque assim, irmão, não é com as nossas forças, é através da nossa oração que nós alcançamos a vitória, aleluia. O Salmo 46 vai ilustrar essa história desse grande livramento, aleluia. Ele nos dá uma lição de nós depender a confiar mais no Senhor. No verso 1, aleluia, Deus vai se destacar como o nosso refúgio e nossa fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Até o versículo 3, aleluia, ele está tratando de segurança, aleluia. Deus sempre foi a nossa segurança, Deus sempre foi a nossa esperança, aleluia. No verso 4, aleluia, Deus vai dizer aqui na palavra, aleluia, há um rio cujas correntes alegram a cidade, aleluia. O santuário da morada do Altíssimo, isso aí, irmão, é providência, aleluia. Aonde tem água, tem provisão, aleluia. Aonde tem água, tem provisão, aleluia. Deus está dizendo para nós, não vai faltar, aleluia. Não vai faltar na sua casa. Se Deus está na sua casa, tem provisão, tem intervenção, aleluia. Deus está no meio dela, aleluia. Não será abalada. Deus ajudará a romper da
manhã. No verso 6, as nações se embrandeceram, os reinos se moveram e levantou a sua voz e a terra derreteu. Aqui a Bíblia diz no verso 6, a sua soberania, aleluia. No verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Deus está dizendo, confia em mim, aleluia. Eu estou com você, aleluia. Eu estou com você, aleluia. Você não está sozinho nesta peleja, aleluia. Eu estou com você. Aí vem o convite no verso 8: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, em cavalo, aleluia. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Tem gente aí no mundo afora que está em guerra, afrontando até o próprio Deus. Parece que eu já vi esse filme, não é verdade? Parece que a gente já viu esse filme. Gente que acha porque tem uma posição, um poder econômico, uma posição política, acha que é o dono da situação, não é verdade? Mas Deus está vendo. E uma vez um ímpio me perguntou, onde está teu Deus? Deus está sempre no controle de todas as coisas. Deus não tarda, irmão Francisco. Deus chega na hora certa, aleluia. Numa hora a resposta de Deus vai chegar, aleluia. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. A esperança do povo de Israel está em Deus, aleluia. Não está no presidente dos Estados Unidos, não. Não está no presidente de outro país, não. A nossa esperança está em Deus, aleluia. A nossa esperança, irmão Francisco, não está no presidente dessa nação, e muito menos, aleluia, no presidente, no ex-presidente que estava preso, aleluia. Não, nós não devemos ter político de estimação, porque a nossa esperança, ela vem da palavra, aleluia. Ela vem do nosso Deus, aleluia. Por isso que ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia. Ele está falando, calma, fica tranquilo, aleluia. Eu sou Deus, eu vou resolver. Essa afronta é para mim, eu vou resolver. Essa peleja não é tua, aleluia. Você não vai ter que fazer nada. Viram que o povo ali de Ezequias não fez nada, não precisou fazer nada. Deus tem as suas maneiras de agir, aleluia. A gente faz uma especulação muitas das vezes, o que vai acontecer com a Coreia do Norte, né? A gente fica imaginando, as pessoas que se acham tão poderosas, ali estão zombando do Evangelho, estão afrontando a Deus. A gente faz uma especulação, mas Deus tem a resposta, aleluia. E para ter essa resposta, precisa da igreja orando, aleluia. Muitas das vezes o que está acontecendo no mundo afora, eu culpo os evangélicos e diz cristão, aleluia. Eu culpo muitas das vezes porque as pessoas saem na rua para defender um candidato, por ele defender os seus ideais, não é verdade? E sai levantando a bandeira, mas quando é a bandeira do evangelho, ela não sai da sua casa, aleluia. Pessoas que ficam levantando, esperando no homem, aleluia. A nossa esperança está em Deus, aleluia. Eu volto a repetir, a nossa esperança, ela está no Senhor, aleluia. É dele que vem a nossa salvação, é ele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Na hora da angústia o Senhor está conosco, nas horas difíceis o Senhor está com você, aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só para encerrar neste verso, aleluia, nós temos que orar, aleluia, e buscar a presença do Senhor, aleluia. O que está acontecendo nesse mundo, muitas das vezes é culpa minha, é culpa sua, que muitas das vezes se recusa a estar orando, aleluia. Deus quer uma igreja que fale com Ele, que tenha intimidade com Ele, aleluia. Deus
Deus quer essa igreja. Deus quer essa igreja que tenha mais intimidade com Ele. E eu falo por quê? Porque nós somos culpados, irmão. A Bíblia vai dizer, 2 Crônicas 7,14: então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Tem uma versão que diz, e sararei a sua terra. Olha essa versão, eu já quero que, já estou recomendando para você comprar essa versão na linguagem de hoje. Olha só, e farei o país progredir de novo, ou seja, eu sararei a sua terra. Aleluia. Fique de pé comigo nessa noite. Aí vem o versículo 15: escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, aleluia, pois é o templo, aleluia, que escolhi, aleluia, não está falando de outro, é o templo onde habita a sua presença, e separei para ser um lugar adorado, a igreja para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei, aleluia. Deus sempre irá nos proteger, aleluia. Nós devemos fazer a nossa parte, aleluia, e estar orando não só pela nossa família, mas também pelas nações que estão em guerra, aleluia, as nações que precisam ser alcançadas por este evangelho, aleluia. Nós devemos abrir a nossa boca e interceder por essas nações, aleluia. O povo garantiu a vitória através da oração, aleluia, e a igreja não é diferente, aleluia. Deus nos abençoa através da nossa oração. Jesus vai dizer, tudo que pedires em meu nome, eu vos darei, aleluia. É o poder da sua oração. Você não tem ideia o grande poder que a sua oração tem diante de Deus, aleluia. Você não está orando para um Deus com D minúsculo, um Deus de estátua, não. Você está orando para o Deus de Israel, aleluia. Curva a sua cabeça nessa noite. Eu queria orar por você nessa noite, aleluia. Feche os teus olhos nessa noite, aleluia. E passe na sua cabeça o que está acontecendo aí no mundo afora, aleluia. O que aconteceu aqui no contexto do Salmo 46, aleluia. Pode vir a afronta, aleluia. Pode falar em mal de ti, pode zombar da tua fé, aleluia. Não te preocupa, você não vai bater boca, aleluia. Essa peleja do Senhor, aleluia. Essa peleja do Senhor, e Ele nos garante a vitória, aleluia. Se estamos com Ele, disse Paulo, somos mais do que vencedores. Pai, nós queremos te agradecer. Aqui está a tua palavra, Senhor da glória. Que possamos, Senhor da glória, avançar, meu Deus querido, diante da afronta, e não, meu Deus querido amado, sabendo que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, Pai querido. Maior é o que está conosco, Pai querido. Pode se levantar o que for contra, Senhor da glória, o teu povo, mas o Senhor nos garante a vitória. E venha cair por terra toda palavra negativa, ó Deus querido, todo plano do inimigo contra a vida dos teus filhos, Pai amado. E Senhor, venha dar vitória para eles através da oração, através do diálogo, meu Deus querido, que possamos ter mais intimidade contigo, Senhor da glória, e ouvir a sua voz, meu Deus querido, e falar com o Senhor até sentir a tua presença, Pai amado. Desperta nesse crente, Pai querido, desperta, Senhor, pela madrugada, desperta pelo dia, pela tarde, ó Deus querido, pela noite, que ele venha ter mais intimidade contigo e que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, Pai querido. Nós queremos te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você diga amém. Graças a Deus. Tome seu assento, glorificando a Deus. Estamos no horário, aleluia. Nós queremos aqui fazer o encerramento, né? Já avisar que sábado é o nosso culto de ceia, encontrão de missão.